Alô galera, tudo bem com vocês? Passo aqui para mais outro pequeno ensinamento, ó, e não perca não, viu? Esse vai ser bom, esse vai ser diferente. Olha, você que é católico, não perca esse vídeo não, isso é conteúdo só para católico, galera. Vamos aprender e ler as escrituras de uma maneira apologética, de uma maneira doutrinária, né? Hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante, ó, pare, não pense em sair desse vídeo não, continue. Não pense em sair desse vídeo não. Olha, preste atenção. Nós católicos falamos persona Cristo, né, com os sacerdotes, quando eles consagram o pão e o vinho, na pessoa de Cristo, quando eles levam os sacramentos para os enfermos, a unção dos enfermos, persona Cristo, e assim por diante, né? O sacerdócio, ele tem esse papel de mediador entre Deus e os homens. Oxe, mas tu tá dizendo uma doidice, irmão? Mediador não é só Jesus Cristo na Bíblia, não? Entre Deus e os homens. Nós católicos temos a intercessão dos santos, começando pela Virgem Maria. Mas esse termo mediador entre Deus e os homens, a gente católico só usa para Cristo, porque Cristo foi que se ofereceu na cruz por nós. E onde é que eu vou arrumar essa argumentação do sacerdócio ser a persona Cristo? Aquele que realizam os sacramentos pela graça do Espírito Santo, eles tendo a autoridade da igreja, né? Persona Cristo. Como pode ser isso? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala: porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Preste atenção, olha só há um, não tem outro. E como é que a gente vai provar que o sacerdócio faz esse papel hoje na nova aliança? É duro de provar, né? Por isso que os evangélicos, quando eles pegam um católico não, que tem muitos católicos que não têm informações e não buscam ou não têm sobre a questão da verdadeira doutrina. Aí se perdem nessas argumentações. Ah, como pode, um pato cheio de pecado, sei o quê. Calma, minha gente, calma. Todo mundo sabe que o sacerdócio é um homem escolhido dentre os homens para servir aos homens. Assim fala a palavra de Deus. Escolhido para fazer o serviço do Senhor. Vamos entender. No livro de Hebreus, capítulo 5, vamos entender mais sobre essa questão da persona Cristo, né? A gente sabe que dentro da Santa Missa há essa renovação do sacrifício do Calvário. Os protestantes não entendem, mas você católico tem que entender. Há uma renovação do sacrifício. Aí os protestantes, eles pensam que toda a Santa Missa há um novo sacrifício de Cristo, que Cristo ele vem se imolar novamente de uma forma cruenta. Não é de uma forma cruenta, mas é de uma forma incruenta, sem derramamento de sangue. Aí acontece essa renovação, porque o sacrifício foi um só, mas há uma renovação de uma maneira misteriosa e maravilhosa para alimentar o povo de Deus. Graças ao sacerdócio, graças ao sacramento da ordem, né? Lembre-se de Lucas, capítulo 22, versículo do 19 ao 20. Façam isto em memória de mim. A ordem, o Senhor, ele estabeleceu esse sacramento. Mas vamos voltar para esse termo só um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, afirma isso. Só há um. Prestem atenção o termo que é usado em Hebreus capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Para a gente compreender a persona Cristo na igreja, a pessoa de Cristo pelos seus sacerdócios. Prestem atenção. Versículo 1. Em verdade, todo pontífice é escolhido dentre os homens, escute bem, e constituído a favor dos homens, como, olha o termo, mediador, nas coisas que se dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro,
porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Prestem atenção, aqui usou o termo mediador. Oxi, a Bíblia não só fala que é cristão? Não. O único mediador entre Deus e os homens, sim. Mediador da salvação, né? Mas, dentro desse mistério, a igreja, dentro do seu grande ensinamento, ela coloca a pessoa Cristo, né? Não é uma invenção da igreja. A Bíblia mostra o sacerdócio, ele é mediador no sacrifício do Calvário que é renovado de uma forma incruenta. Prestem atenção. Em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que se dizem respeito a Deus. Hebreus 5, versículo 1. Mediador. Ah, mas tu tá falando isso aí, mas na Bíblia ninguém não viu ninguém fazendo o que Cristo fez na última ceia. Ah, olha que fez. Vou lhe provar que fez uma prova para você, como fala o irmão Fábio, para dar aquele pacata para você dizer, nossa senhora, pois não tem? Tem. Basta a gente estudar um pouco mais para encontrar essa argumentação que eu estou dizendo. A persona Cristo, o sacerdócio, ele é a persona Cristo quando atua dentro dos sacramentos. Quando confessa, é Cristo que perdoa. Quando consagra, é Cristo que consagra. E ele vai servir na Santa Igreja da maneira que Cristo serviu quando fundou-la e quando constituiu os apóstolos e o sacramento da ordem. Prestem atenção como Jesus consagrou as espécies em Mateus 26, São Mateus 26, do 26 ao 28. Prestem atenção como São Paulo consagra. É o mesmo rito. São Paulo está na persona Cristo. Ó. Versículo 23 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Olha, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isto em memória de mim. Ele repete a mesma consagração. Por que São Paulo faz isso? É uma imitação de Cristo? Ele imitou Cristo, ele está errado. Não, minha gente. É a persona Cristo. Ele está dentro do sacramento da ordem, consagrando as espécies no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Guardem esses textos para quando alguém perguntar, por que vai confessar? Está na persona Cristo. Por que vai com a Santa Missa, aquele pãozinho? Não, ali é o corpo e sangue de Cristo, porque os sacerdotes estão na persona Cristo. Prestem atenção, na pessoa de Cristo, com o poder e a autoridade. Meditem o termo mediador, que vocês vão entender. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aí meditem o que o escritor de Hebreus escreveu de uma maneira maravilhosa. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Aí vocês vão para 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 25. Tá? Prova concreta, viu? Se você não acredita na Santa Eucaristia, começa a acreditar que ali está o corpo e sangue de Cristo, viu? Rapaz, não duvide não. Receba com fé, né? Peça a Deus essa graça, porque não é todos que têm a humildade de aceitar o tamanho que a gente é. Somos pequeninos, olha, desse tamanho de nada, tá certo? Fiquem todos com Deus, salve Maria, viva Cristo Rei.